informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 25 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Mosca dos estábulos foi discutida durante evento da Embrapa e da Biosul. Estiagem de setembro tem pouco impacto na safra de soja na região de Dourados. O que o iogurte revela sobre o tamanho da crise brasileira? 3 estados lideram o uso de sementes piratas. E comissão dá prioridade a mulheres na concessão e compra de terras na reforma agrária. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A quarta-feira na região de Dourados será de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas e localizadas, que poderão ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Até ontem, havia chovido em outubro, aqui em Dourados, 103 milímetros. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 134 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global pagou R$ 122 à vista e o Friboi R$ 124 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 61, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,24 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que suspendeu os efeitos de uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho que restringiu as regras para a fiscalização de trabalhadores em condições análogas à de um escravo. Rosa Weber atendeu a um pedido de um partido político que sustentou que a norma tinha inconfessável propósito de inviabilizar uma das mais importantes políticas públicas, a de combate ao trabalho escravo. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana causaram uma morte e danificaram mais de 4.400 residências nas cidades e na zona rural, segundo informou a Defesa Civil no final da tarde de segunda-feira. O óbito de um homem de 67 anos foi registrado em Dom Pedrito, cidade na região da Campanha, que já teve 7 enchentes esse ano. A produtora de alimentos Aurora, terceiro maior grupo do país na área de carnes, anunciou na segunda-feira que ampliará em 10% o abate diário de suínos até o fim desse ano, em meio a planos de expansão da produção. Com a mudança, o grupo passará a abater 19.825 suínos diariamente, diante dos 18.000 atualmente. A meta é chegar a 25.000 suínos dia em 2025. A Aurora tem um frigorífico em São Gabriel do Oeste. A empresa também prevê um abate total de cerca de 4.720.000 animais esse ano, alta de quase 4% diante de 2016. Os sinais de recuperação da economia brasileira ainda são muito fracos para fazer alguma diferença no consumo de iogurte, um item que estreou no cardápio da população de baixa renda do país com o Plano Real, nos anos 90, mas que perdeu espaço na geladeira com a crise econômica dos últimos 2 anos. No primeiro semestre de 2017, o consumo da cesta de lácteos, onde estão leite UHT e iogurtes, requeijão e creme de leite, caiu 4,5% segundo pesquisa Nielsen, contrastando com a produção de leite no país, que pelos dados do IBGE aumentou 3,5% no mesmo período. No caso dos iogurtes, a queda do consumo chega a 20% em 2 anos, tendo fechado 2016 em 1.180.000 toneladas, ou 5,7 kg de iogurte por habitante ano, praticamente o mesmo volume consumido em 2008, ou seja, há quase 10 anos. O iogurte é um produto que não demanda muito leite, mas que agrega valor e é muito sensível à renda. Quando ocorre uma queda de renda, como nos últimos 2 anos, esse segmento sente bastante, porque as pessoas deixam de consumir, destacou o Marcelo Pereira de Carvalho, diretor da consultoria AgriPoint. Se a economia melhorar, a renda aumentar e as pessoas perceberem que não corre tanto o risco de perder o emprego, pode haver uma retomada nesse consumo, completou o Carvalho. Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso são os estados com maior número de ocorrências de compra, venda e uso de sementes piratas. Esses são os estados que mais têm recebido a fiscalização do Ministério da Agricultura contra o crime de comércio de sementes ilegais. Quanto maior o preço da semente pedido pelo produtor ou comerciante, maior é a procura pelo produto ilegal no mercado clandestino, onde geralmente é mais barato. A pirataria está muito atrelada à questão do preço e disponibilidade por região, explicou o diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura, o engenheiro agrônomo André Felipe Carrapatoso Peralta da Silva. De acordo com ele, o maior volume de denúncias é relacionado à soja, justamente em função do preço do insumo. André Felipe lembra que a reserva de semente para uso próprio é legal. Semente à salva e semente pirata são coisas diferentes.
Não é todo agricultor que faz o uso da semente salva, faz a venda, e isso não será coibido, já que serve como um freio para o preço da semente. Se não existisse semente salva, quem ia ditar o preço no mercado seria o produtor de semente. O que temos é coibir a venda do excedente da semente salva ou os agricultores que só produzem grão para vender como semente, disse o representante do Ministério da Agricultura. Em setembro de 2017, choveu apenas 12 milímetros, ou seja, apenas 12% da média histórica do mês na região de Dourados. Além da pouca chuva, o mês também foi o mais quente dos últimos 39 anos, com temperatura média de 25,7 graus. Nesse sentido, essas condições climáticas influenciaram no início do plantio da soja no centro-sul do estado. O vazio sanitário da soja encerrou oficialmente no dia 15 de setembro, plena época em que a estiagem estava forte e sem previsão de chuvas para aqueles dias. Hoje, porém, quase 30 dias após a data de largada do plantio da soja no sul de Mato Grosso do Sul, muitos produtores ainda estão iniciando a implantação das lavouras. O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Rodrigo Arroio Garcia, explica que apesar da chuva ter atrasado o início do plantio, por enquanto não há nenhum impacto negativo nessa safra de soja. Muitos produtores, principalmente os que cultivam áreas maiores, começam o plantio na segunda quinzena de setembro, o que não ocorreu de forma tão acentuada nesse início da safra. Se tudo transcorrer normalmente e não tivermos nenhuma outra janela prolongada de estiagem em outubro, ou mesmo excesso de chuvas, boa parte das áreas de soja serão implantadas no mês de outubro, o que está dentro do esperado, explicou o pesquisador. Quanto mais o produtor atrasar o plantio, maior pode ser a pressão por problemas fitossanitários, como a ferrugem asiática e o percevejo. Mas o potencial produtivo é excelente, mesmo que o plantio seja efetuado em novembro. Os 15 mil funcionários diretos dos frigoríficos de carne da JBS Friboi em Mato Grosso do Sul retomaram os abates na manhã de ontem, conforme havia prometido a empresa. As operações foram paralisadas durante 7 dias, depois que a Justiça bloqueou 730 milhões de reais em bens e dinheiro do grupo. A medida afetou somente os 7 frigoríficos que trabalham com bovinos aqui no estado. Os trabalhadores apenas escoaram o gado que já estava nos currais e os que já haviam sido comprados. Ficou acordado que a JBS devolverá aos cofres públicos os valores recebidos a título de pagamento do que deixou de investir em contrapartida ao benefício fiscal que ganhou do governo. O vereador Silas Zanata cobrou da Agência de Transporte e Trânsito, AGETRAN, providência para que seja feita a sinalização horizontal e vertical nas imediações da Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira, no distrito de Indápolis. A sinalização na rua, onde abriga a escola, será de suma importância e virá contribuir na prevenção de acidentes e com certeza salvará vidas, pois o trânsito de crianças nos horários de entrada e saída dos alunos da escola é grande e merece atenção por parte do poder público. A instalação de placas sinalizatórias irá contribuir para orientar motoristas e transeuntes, lembrou o Silas Zanata. Os surtos por mosca dos estábulos continuam sendo um problema e causando prejuízos a pecuaristas com propriedades próximas a usinas de cana. Nessas regiões, consideradas áreas de risco, os surtos se repetem todos os anos, sendo os 5 estados mais prejudicados: São Paulo, com mais de 100 municípios afetados, Mato Grosso do Sul, com 12 municípios, Minas Gerais, com 8 municípios, seguido por Goiás e Mato Grosso. O assunto foi tratado num evento sobre mosca dos estábulos, voltado a técnico de usinas de produção de açúcar e álcool, realizado pela Embrapa Gado de Corte e pela Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado, a Biosul, em Campo Grande. Segundo o pesquisador da Embrapa e um dos palestrantes, Paulo Cansado, também existem surtos não relacionados a usinas no Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Sempre que houver uma atividade de agricultura industrializada e, consequentemente, a geração de um grande volume de resíduos agrícolas próximo à pecuária, existe o risco dos surtos ocasionais de mosca dos estábulos, que usam os resíduos como ambiente para a reprodução, explicou o pesquisador.
Além dos resíduos da fazenda, ambiente natural da mosca, o uso inadequado de adubos orgânicos, como a cama de frango, são ambientes propícios à reprodução dos insetos. Quando a mosca sai da fazenda do pecuarista e vai para esses ambientes de resíduos agrícolas, onde não há atividade pecuária, ela tem a vantagem de não encontrar predadores naturais, como vespinhas, ácaros, fungos e bactérias. A questão do controle químico da mosca do estábulo, que se alimenta do sangue dos animais, o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Tadeu Barros, falou que atualmente é excessivo o uso de inseticidas por pecuaristas e nas usinas, e uma das consequências é a ampla disseminação de resistência a piretroides, como se observa, por exemplo, em Mato Grosso do Sul. Em fase final de um projeto sobre o controle químico da mosca, o pesquisador disse que a intenção é continuar esses estudos, visando chegar o mais próximo possível à realidade, principalmente das usinas que têm produção em larga escala. O objetivo é que, em curto prazo, possamos fazer algumas recomendações sobre o controle químico da mosca dos estábulos, frisou o Tadeu de Barros. Moradores do distrito de Vila São Pedro, em Dourados, reclamam de guardrail colocado na BR-163, impedindo o acesso à MS 276 com destino ao distrito de Indápolis e região sul do estado. O protesto está sendo mobilizado pela comunidade nas redes sociais. Responsável pela concessão da rodovia, a CCR-MS Via informa que o cruzamento era irregular e o fechamento atende a recomendações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão dá prioridade a mulheres na concessão e compra de terras na reforma agrária. A FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, estima que só 1% das propriedades em todo o mundo estejam oficialmente nas mãos de mulheres. E, no entanto, elas muitas vezes têm jornada dupla. Cuidam da atividade agrícola ao mesmo tempo em que gerenciam o dia a dia da família. É o caso da produtora rural Nádia Silva. É criança para o colégio, hora para fazer almoço, então geralmente eu faço o almoço à noite para poder esquento meio-dia. Aí corro, vou botar os meninos para tomar banho, para ir para o colégio. A situação de mulheres do campo, como a Nádia, pode melhorar. Foi aprovada pela Comissão de Agricultura uma proposta que dá prioridade a mulheres chefes de família na concessão e na compra de terras em áreas de reforma agrária, de regularização fundiária e de reordenamento agrário. Elas teriam preferência na classificação durante a seleção para obter os lotes. O projeto de lei, de autoria do deputado Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo, também determina que homens e mulheres casados ou em união estável tenham o mesmo direito de verem seus nomes nos documentos de propriedade. A relatora da proposta na Comissão de Agricultura, deputada Dulce Miranda, do PMDB do Tocantins, espera que a lei seja posta em prática e beneficie a mulher das áreas rurais. Se ela quiser ter o título dela, se o Estado achar de direito a regulamentar o que ela já está lá em cima há muitos anos, ela terá o título dela na mão. Para a pesquisadora Ana Vitória Sampaio, da Universidade de Brasília, o alcance dessa medida é muito grande. Uma vez que você passa para as mulheres o título daquele pedaço de terra, você está empoderando-as e aí elas podem não só produzir e vender o produto do seu trabalho, mas é algo que vai se refletir para a família delas e para as gerações futuras. O projeto ainda precisa ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recursos para votação em plenário, ele segue para apreciação do Senado.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no YouTube e no Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.